Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace Valeira e esse é mais um vídeo dessa série que temos feito de um convite para aprofundarmos ou iniciarmos um estudo em alguns temas, dentre as várias que nós somos convidados a estudar dentro da obra Trilhas da Libertação. Cada capítulo, além da trama dos personagens, que é o que nós não nos detemos aqui, mas sim em alguns pontos para refletirmos nós em relação àquela temática. E hoje, ali no capítulo 7, estamos entre o capítulo 6 e o capítulo 7, e vamos direto para o 16º parágrafo do capítulo 7, que vai falar sobre a mediunidade de cura especificamente. Não vamos nos deter aqui hoje sobre o estudo de como a mediunidade de cura ocorre ou suas implicações, mas vamos fazer uma reflexão e um convite para que todos nós pensemos como é a nossa relação com a questão da cura espiritual, especificamente dentro da doutrina espírita, e como que a doutrina espírita vê esta mediunidade de cura, que nos gera tanto interesse, muitas vezes curiosidade. Mas, sem mais delongas, pois o nosso vídeo é curto, entre 10 e 15 minutos no máximo, e fica o convite para que você curta o canal, lembrando que é muito importante que você dê o seu inscrever ali embaixo no canal. Assim a gente pode ir melhorando cada vez mais a qualidade e o material das nossas reflexões. Vamos lá? Então será no 16º parágrafo que nós vamos encontrar essa conversa de mentores espirituais no plano espiritual, falando acerca desta temática, da mediunidade de cura. Então eles estão lá, Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor, e narra em primeira pessoa esta trama, né? Do lado de lá, eles estão acompanhando uma sessão mediúnica de cura, onde um espírito se utiliza das capacidades mediúnicas do médium e intervém diretamente de maneira física, com operações, com bisturi e outras questões que ali está sendo narrado, para propiciar a cura para aqueles que o procuram. Pois bem, lembrando que a nossa reflexão não é sobre este fenômeno, mas a nossa relação psicológica e de intenções sobre esses efeitos. Mas vamos lá, parágrafo 16º do 7º capítulo, intitulado Desafio. Ele começa assim: certamente, a função da mediunidade não é de prover curas, como arbitrariamente supõe e pretendem alguns desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. Então ele já começa a conversa nesse tom. Certamente, a função da mediunidade não é de promover curas, como arbitrariamente supõe e pretende alguns desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. E dá sequência. Fossem eles vinculados à doutrina espírita, e seria incompreensível tal comportamento. Entretanto, em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Apesar disso, o amor de Deus permite que nós também, os desencarnados, e eles lá desencarnados, procuremos auxiliar as criaturas humanas quando enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos. Então nós vamos já fazer uma análise desse trecho final deste parágrafo, 16º. Note que o Espírito faz questão de salientar. Nós, no caso eles, os desencarnados, nós desencarnados, temos muitas vezes a intenção de auxiliar na questão física, na cura física de quem vem aqui procurar. Embora essa não seja a intenção e não seja, como qual o termo que ele coloca aqui, não é a função da mediunidade. Não é esta função primacial, primeira, né? Mas nós, espíritos desencarnados, vamos ao encontro dos necessitados, por nós temos a nossa tarefa de auxiliar. Porém, olha só que interessante isso que ele coloca.
Não nos entregamos à injustificável competição com os médicos terrenos. Então, quem busca um tratamento espiritual, em qualquer área, mas dentro da doutrina espírita, que é o nosso campo de reflexão e de estudo aqui, todo mundo que procura um auxílio jamais deverá, segundo ele, segundo a doutrina espírita, deixar de se fazer o tratamento médico convencional, seja ele médico, medicamentoso, psiquiátrico, psicológico. As terapias, elas se combinam e se acompanham. Mas vamos para a metade do parágrafo. Vamos rever. Entretanto, em uma sociedade espírita, em uma casa espírita que segue a doutrina espírita, a tarefa primordial é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida, seus fins e sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Nos ensina a doutrina espírita que toda dificuldade física que venhamos a ter é nada mais do que um resgate daquilo que nós plantamos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes nesta ou em outras vidas. Nos lembra ainda a doutrina que muitas das vezes dificuldades físicas, além daquelas que são normais do carro orgânico, que com o tempo vai se degenerando e em algum momento ela vai apresentar alguma complicação. Apresenta-nos a doutrina espírita ainda, como íamos falando, que muitas vezes é um aviso, é um limitador para que nós não venhamos a cair nos mesmos precipícios ou tropeçar nas mesmas pedras de erros, de atitudes que nós tivemos no passado. Então, as doenças físicas, as dificuldades fisiológicas, nada mais são também do que avisos de como nós estamos lidando com as nossas emoções, com a nossa alimentação. Muitas vezes, a nossa dificuldade física, a doença, é derivado de um mau uso do nosso corpo físico. E o Espírito aqui, dentro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, vai nos lembrar que, vamos lá, vai nos lembrar que a casa espírita não tem este papel, embora muitas atuem nesta área. Ele coloca aqui que a função primordial de uma casa espírita é de iluminar a consciência humana, para que não venhamos novamente a cair nos mesmos erros, e agora com a consciência mais desperta das nossas obrigações, dos nossos deveres, das nossas responsabilidades e a mudança de dentro para fora, a partir de um reconhecimento das próprias limitações, das próprias dificuldades, ocorra-se uma iluminação que é lenta, porém deverá ser profunda. E é a partir desta modificação da própria consciência que a doutrina espírita tem o objetivo principal de agir. E, por consequência, libertar o ser humano, ou seja, nós, que aqui nos encontramos encarnados na Terra, para que nós nos libertemos deste jugo, deste mal que nós mesmos criamos e que ainda vamos, com o despertar da consciência, nos libertar. Então ele deixa claro que não é o papel da doutrina espírita termos mediunidade de cura nas casas espíritas, embora muitas vezes seja um trabalho louvável e que devemos respeitar. Mas ele, segundo Manuel Filomeno de Miranda, não é este o objetivo. E ele dá uma sequência exemplificando Jesus logo no segundo parágrafo. Acompanha comigo. Os curados, qual ocorreu ao tempo de Jesus, prosseguem como antes com raríssimas exceções, retomando quando adquirem novas mazelas e mandando outros enfermos que se sucedem em espetáculos lamentáveis. Então a pessoa vai à casa espírita uma vez, recebe uma medicação espiritual, recebe o passe, a água fluidificada, um tratamento mais intenso a nível de perispírito, melhora uma mazela, mas não modifica muitas das vezes, segundo o livro, na maioria delas, não se modifica a conduta, que é o que faz com que terá o problema este que ele foi tratar ou outros ainda piores.
Não cuidam de remover as causas morais das suas doenças, mediante a adoção de uma conduta correta, de um trabalho fraternal de socorro, de educação pessoal. Gente, olha só que interessante. 3 chaves que ele nos coloca aqui. A adoção de uma conduta correta, de um trabalho fraternal de socorro e de educação pessoal. A conduta correta vai ser de fora para dentro no início. Vai tentar segurar aquilo que nos diz respeito a prejudicar os outros. Passaremos a tentar, na medida do nosso possível, de cada um de nós, fazermos para o outro que gostaria que o outro fizesse por nós. É certo que no início talvez seja algo mecânico, talvez até mesmo forçado, pois ainda estamos tendo o primeiro contato com esta nova norma de conduta. Como ele diz, uma conduta de fora para dentro, um comportamento diferente. Em segundo momento, um trabalho fraternal para com os outros, mas para consigo mesmo. É caridade consigo mesmo, propiciar a si mesmo ser melhor, melhores leituras e, acima de tudo, olhar para dentro e reconhecer aquilo que precisa ser modificado e não se olhando com a chibata do julgamento, mas com um abraço acolhedor, aceitando-se a si mesmo, mas procurando com o olhar lá na frente onde gostaria de estar. Um processo demorado, meticuloso e que exigirá estudo e empenho daquele que deseja melhorar de maneira verdadeira. A terceira parte, depois da conduta correta de um trabalho fraternal de socorro, será o de educação pessoal. Não estamos falando aqui da educação que ganhamos lendo livros ou vendo vídeos, mas uma da educação verdadeira, a partir da observação. Vamos observando, conforme nos lembra o Livro dos Espíritos, que toda mazela moral que trazemos em nossa bagagem espiritual ou é oriunda do egoísmo. E atacarmos este egoísmo de maneira verdadeira, mas isso é para um outro episódio. Hoje vamos estudar aqui. Vamos seguir em frente. Após essas 3 chaves, ele continua, de modo que possam entender o funcionamento da vida e, transformados interiormente, contribuam em favor de uma sociedade mais justa e mais feliz. Somente quando o homem assumir suas culpas, delas reabilitando-se suas responsabilidades, aplicando-as numa vivência correta, sua consciência agindo com equilíbrio, é que ocorrerá sua integração plena na vida com a saúde e com a paz. Meus amigos, qual de nós não quer ter paz? Qual de nós não queremos ter saúde física, mas principalmente mental e psicológica? Pois muitos de nós ainda estamos com o corpo físico perfeito, mas por dentro está tudo arruinado. Devemos cuidar de dentro para fora. E se essa mazela já somatizou, ou seja, já passou para o corpo físico, devemos ainda redobrar e aprender com essa dificuldade, que certamente não deve ser fácil, pois somente quem passa por uma dificuldade física mais grave sabe quão difícil isso deva ser. Mas certamente a doutrina espírita nos dá a bagagem, pelo menos nos oferece, para que venhamos a refletir as nossas ações, ressignificar as nossas dores, acalmar a alma, seguir em frente e evoluir, não de uma maneira de fora para dentro, mas uma maneira verdadeira, após uma reflexão profunda e um caminhar tranquilo pela vida. Vamos em frente. Somente quando o homem assumir suas culpas, delas reabilitando-se, suas responsabilidades, aplicando-as numa vivência correta, sua consciência agindo com equilíbrio, é que ocorrerá a integração entre a vida, a saúde e a paz. Na sequência ele diz, utilizando-se dos mecanismos escapistas, a que se aferra e escamoteando o dever, apenas logra adiar o enfrentamento com os problemas que gera, com as dores que desencadeia, portanto, consigo próprio. Ninguém se evade indefinidamente da sua realidade. Então sabemos que todas as dificuldades de cunho físico
são decorrentes de uma dificuldade espiritual, que é, por sua vez, ocorrido por uma dificuldade, uma limitação moral. Enquanto não desvendarmos esta trajetória, enquanto não avançarmos nesse sentido, ficaremos indo à casa espírita pedindo para sermos curados, para sermos auxiliados, mas lembrando que talvez até tenhamos em nossa casa espírita essa atividade, mas, embora não seja o objetivo da doutrina, como ele nos colocou, é necessário que façamos uma reflexão o porquê chegamos neste ponto e o que precisamos mudar, o que a vida quer de nós, o que a vida está nos convidando a refletir a partir daquela dor, a partir daquela dificuldade. E o Espírito finaliza ali no livro de Manuel Filomeno de Miranda, já caminhando para a etapa final da nossa conversa de hoje. Buscamos auxiliar estes labores que foram instalados em nossa casa, a nossa revelia, porque os necessitados, embora ignoremos os problemas reais que os tipificam, são credores de compaixão e amor, constituindo-nos oportunidade para treinarmos paciência e caridade. Então ele diz, olha, nós estamos aqui, espíritos desencarnados, nós auxiliamos aqueles que chegam e auxiliamos este trabalho da casa, embora a nossa revelia. Embora esse trabalho que foi instalado aqui nessa casa espírita, sob a nossa revelia. Mesmo assim a gente auxilia. Isso é o que diz o espírito desencarnado que trabalha no trabalho de cura, no plano espiritual. Então ele apoia este trabalho e deixa claro que isso não era a vontade, não era o planejamento do plano espiritual. Mas já que você instalou, nós vamos auxiliar. Porque as pessoas que chegam aqui são necessitados. E nós, do lado de cá, desencarnados, podemos treinar a nossa paciência e a nossa caridade, auxiliando a quem necessita. E finalizando a nossa leitura. Acreditamos, porém, que em face da conduta de pobre médio, em breve teremos esses mesmos interrompidos, esses mesmos serviços interrompidos, quando então retornaremos às bases do compromisso que ficou esquecido. Neste caso, o Dr. Hermann, espírito, e o médium que por ele se manifestava, estava tendo uma conduta dificultosa, como você deve estar acompanhando, eu espero, aí na tua leitura, aí na história de Manuel Filomeno de Miranda. E por isso os espíritos já estavam programando finalizar essa atividade e voltar às bases da casa espírita verdadeira, que é da educação e o da consciência humana. A questão que nós gostaríamos de pensar é, como nós temos olhado a doutrina espírita hoje? Como um balcão de petitórios, ou simplesmente um local onde vamos pedir incessantemente a cura para as nossas questões do dia a dia, que cada um sabe onde aperta o próprio calo, ou nós temos aproveitado essa chance, essa oportunidade das dores, das dificuldades, sejam elas físicas, morais, espirituais, dos relacionamentos, que é onde o bicho pega, e aproveitado para refletir sobre nós mesmos. Não percamos esta oportunidade, essa chance, e deixemos de lado, muitas vezes, esse misticismo em que embalamos esses tipos de atividades que são louváveis, que são respeitosas, mas merecem a nossa atenção, para que não venhamos a cair e incorrer no erro de simplesmente ir lá para termos em troca esta cura, e onde a cura verdadeiramente deveria ter ocorrido, ela não ocorreu. E lembramos, finalizando a nossa conversa, de Jesus, após passar uma manhã e uma tarde intensa curando a muitos, utilizando-se da mediunidade. E Simão Pedro pegou Jesus pelo braço e os dois amigos caminharam pela praia. E ali sentaram nas raízes aparentes de uma figueira muito grande. A lua, como diz Amélia Rodrigues, já beijava a linha do horizonte e as estrelas faiscavam no céu, dizendo que mais uma noite estava por vir. E ali Simão olhou para o amigo Jesus, que começou a chorar, de olhos fechados. Simão Pedro disse: mestre, certamente choras de felicidade, pois tu curou a tantos na tarde de hoje.
E Jesus, com ar entristecido, diz: não, Simão, certamente não. Choro de tristeza, pois muitos daqueles que receberam a oportunidade da cura hoje estão agindo da mesma maneira equivocada que agiram antes. E por desperdiçar mais esta chance, irão agora traçar caminhos difíceis pela frente. E nos deixa a frase com que finalizamos a nossa reflexão e convite ao estudo de hoje. Quando Jesus, através do livro de Amélia Rodrigues, nos coloca: o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem não veio para tapar com remendos novos panos que estão velhos. Esta também não é a proposta da doutrina espírita. Tapar com remendos novos panos que estão velhos. Que possamos utilizar, a partir desta reflexão, nos propormos a tornar a nossa túnica espiritual nova e não necessitarmos de remendos, de panos novos, mas tentar enobrecer este pano da nossa existência que ainda estamos a costurar. Que Jesus, o amigo mestre, nos abençoe hoje e sempre. Se inscreva no canal e deixe seu comentário e até a próxima. Obrigado.